E aí galera, como é que vocês estão? Vamos começar aqui mais um vídeo no nosso Zerando a Matemática, né? E hoje a gente vai ver a parte de operações, a gente vai ver só a adição. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer por partes, né? Eu vou fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Depois a gente faz uma aula só com exercícios. E aí eu peço desculpas a vocês pela demora, né? Que eu tenho para postar vídeos é pelo seguinte, né? Eu tenho que gravar aulas, tem a questão das aulas, né? Tem que ser o pai do Aquiles, que sinceramente o Aquiles ele é muito cheio de energia, então fica pesado, mas eu tô tentando manter essa regularidade em gravar vídeos, em postar vídeos. Então a gente vai começar hoje com as operações, né? Vamos deixar de enrolar. Eu sou o professor Ulisses Zarri. Se você está chegando agora no canal Matemática Zarri, você vai lá, se inscreve, dá um like, ajuda a gente, né? Me ajuda a te ajudar, ajuda a equipe aqui do canal Matemática Zarri. E quem já é inscrito, lasca o dedo no like e vamos para nossa vinheta aí, galera. E aí temos a nossa apresentaçãozinha bonitinha, né, que eu fiz para vocês. Canal Matemática Zarri, professor Ulisses Zarri, esse sou eu, Zerando a Matemática, nossa série de vídeos. E parte 3, a gente já está na parte 3. E vamos nós. Operações com números naturais. Aí você pergunta, Ulisses, e os outros conjuntos, e os inteiros, e os reais? Tem calma, tá? Tem calma, vamos para os naturais. Lembra que o nome é Zerando a Matemática, matemática básica, então vamos devagar. E a gente vai ver hoje a adição. A adição é uma operação muito boa, é muito de boa, é a primeira que a gente aprende, quando é bebezinho ainda a gente já aprende a adicionar, tá? Então vocês vão ver que eu não vou esticar muito. A gente vai ver algumas observações, vai ver as propriedades, tá? Mas vamos devagar. E a primeira coisa é, eu tenho aqui 15 mais 12. Você que está acompanhando o Matemática Zarri, você é um cara inteligente, então você vai conseguir responder isso aqui de boa. Você vai dizer, é 27. Isso, 27, você acertou. Mas quando a gente está começando, né, lá com a tia ainda, aquela coisa pequenininha, a tia diz, arme e efetue, não é? Não sei se você lembra de arme e efetue. Como assim armar, professor? Pois é, armar e efetuar. O que é armar? É colocar ela nessa forma aqui, né? Essa forma aqui é o armar. O efetuar é o quê? É o fazer a operação, é o somar, né? O adicionar, tá? Então, cada númerozinho desse, quando a gente arma, ele tem um nome, né? Você lembra quais são os nomes? O resultado aí é 27, a gente já sabe qual é. Você sabe qual é o nome? Qual é o nome desse aqui? Pode até pausar aí e dizer, opa, acho que eu lembro, ou então, não lembro. Não se preocupe, eu vou dizer, é a parcela, tá? E esse segundo aqui, como é o nome? É parcela também, tá? Na soma o povo não foi muito criativo, é parcela e parcela. E aqui eu tenho soma ou resultado. Tanto faz a gente chamar de resultado ou chamar de soma. Adição é a operação, soma é o resultado, tá? Mas na maioria das vezes a gente diz some tal coisa, some 15 com 12. A gente tem esse costume de dizer, a gente não diz adicione. É difícil aparecer uma questão que vem adicione, né? O povo diz soma mesmo. Então a gente às vezes vai usar adicionar, às vezes vai usar somar. Então depende do como vem a questão, ou depende do como a gente queira dizer aqui também, tá? Vamos lá. Vamos ver as propriedades da adição. As propriedades da adição. Quem lembra aí das propriedades da adição? Propriedade, você fica propriedade da adição. Mas você vai lembrar dessa daqui, né? Elemento neutro. Quem é o elemento neutro da adição? Pessoal, elemento neutro é aquele número que você somando com um número, ou um número com ele, vai dar o número. É o quê? Entendido isso? Não?
Vamos aqui para nossa tela, né? Na nossa tela tem o seguinte, eu disse que o elemento neutro é o zero. E só para efeito de curiosidade, o zero ele foi o último algarismo a ser criado. Aí você olha para mim e diz, Ulisses, quer dizer que durante todos esses anos as civilizações egípcia, a civilização maia, os babilônios, eles não tinham zero? Calma. Eles tinham o nada. Eles tinham um símbolo para o nada. Não o zero como os indianos viram, como os hindus viram. Como assim como os hindus viram? Os hindus viram o zero como o nada e o zero que poderia ser colocado como 10, como 100, como 1000, né? Dependendo de quantos zeros apareciam e onde ele aparecia. Tá? O sistema posicional é o nosso sistema. Então, a posição do número me diz qual o valor dele. Né? E os indianos eles pensaram nisso, pensaram no zero, tanto para o nada, quanto para 10, 100 ou 1000 ou 10.000, seja lá, como a gente vai ver lá na nossa série da matemática védica, que a gente vai continuar, eles tinham muito essa ideia da posição do número, da propriedade dos números, de como era o nosso sistema decimal, então tinha tudo isso, era pensado assim, foi pensado assim. Então, o zero, a primeira evidência histórica do zero utilizado assim, né, como, vamos lá, potências de 10, foi num templo hindu que falava de a quantidade de rosas que seriam plantadas em um jardim. O templo ainda existe e tem lá, né, tem até um documentário do... não sei se é da BBC ou se é do History Channel. Se você quiser assistir, você pode procurar a história do número 1. É muito bom esse documentário, tá? Ele conta a evolução dos números. E você pode notar também a evolução da sociedade junto com esses números. Mas isso é história para um outro vídeo, tá? Aqui a gente está só nas propriedades da adição e na operação adição, né? Então temos aqui, ó, um exemplozinho bonitinho. Se eu botar 5 mais 0, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser 5, não é? O resultado vai ser 5, ele não altera. Tu tem 5, soma com nada. Vai dar 5, isso é óbvio, não na multiplicação, tô na adição. Vai dar 5. Já aqui, 0 mais 5 é quanto? É 5 também, né? Eu falei pra vocês, não altera. 5 mais 0 é 0 mais 5, vai dar no mesmo. Por isso é o nome, né? Elemento neutro. Vamos para a próxima. Fechamento. O que é o fechamento? Pessoal, o fechamento diz isso aqui, ó. A soma de 2 ou mais números naturais é um número natural. Aí você pode até dizer, Ulisses, mas isso é óbvio. Então imagina que você tem 3 mais 2, vai dar quanto? Vai dar 5. Ele se encasquetou no 5, né? Mas foi só o exemplo aqui, na hora que eu fui criando, botei e ficou 5 e vai ficar o 5. Vou tirar agora, né? Então 3 mais 2 dá 5. 1 mais 3 mais 2, voltando, né? Voltando um pouquinho. 3 é um número natural, 2 é um número natural, somando os dois dá 5, que também é um número natural. 1 mais 3 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 6. 1 é um número natural, 3 é um número natural, 2 é um número natural, 6 é um número natural. Tá? Então, fechamento. Isso aqui é o fechamento. A soma de dois números naturais vai ser um número natural. Vamos aqui para comutativa. A comutativa diz isso aqui, ó. A ordem das parcelas não altera a soma. Essa daqui todo mundo lembra. Acho que é difícil um aluno ou uma pessoa que, né, foi para a escola. Obviamente, hoje em dia é difícil a gente encontrar alguém que não foi para a escola, né? Então, a ordem das parcelas não altera a soma. Só que a galera lembra mais com a multiplicação, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Não, acho que não é assim não, né? A gente vai ver quando chegar na multiplicação, tá? Então, o que é a comutativa? A comutativa quer dizer que se eu alterar aqui, ó, tem 1 mais 3 mais 2 dá 6. E se eu alterar a ordem? 3 mais 1 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 6 do mesmo jeito. E se eu alterar de novo? 2 mais 3 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 6. E alterando de novo? 3 mais 2 mais 1 dá quanto? Dá 6 do mesmo jeito. Então, se eu alterar a ordem das minhas parcelas, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Isso é a comutativa. Operação comutativa na propriedade comutativa na operação adição. E a associativa. A associativa também é muito importante. Às vezes a gente até consegue resolver algumas questões com essa propriedadezinha. Resolver mais facilmente, né? Numa soma indicada de várias parcelas, podemos substituir várias de suas parcelas por sua respectiva.
Hã? O quê? Como assim? Pronto, calma. Quer dizer o seguinte, pessoal. Imagina que você tem aqui, ó. Você está vendo que eu tenho a mesma soma. Coloquei a mesma soma 3 vezes, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Mas eu vou resolver ela da seguinte forma. Ele diz ali, ó. A soma indicada de várias parcelas... Ai, minhas costas, povo. Podemos substituir várias de suas parcelas pela respectiva. Ou seja, se eu não quiser somar tudo de uma vez, eu posso separar. Por que eu faço isso? Às vezes, pessoal, para facilitar a sua conta, você separa ela em pedaços que é melhor para você resolver no final. Muitas vezes isso é bom. Depende da questão, depende de você que está fazendo a adição, né? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou separar duplinhas, eu vou formar casais. Ó, eu todo romântico aqui formando casais, tá vendo? Ó, eu vou somar 1 mais 2 e vou somar 3 mais 4. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. 3 mais 7 dá quanto? Dá 10. Agora eu vou formar outros casais aqui, né? Eu vou separar esses aí, vou agora causar discórdia. Primeiro eu casei, agora eu descaso, não quero saber não. Vai ficar assim, ó, 3 mais 2, somei agora com 2. E 1 mais 4, tá? 3 mais 2 é 5. 1 mais 4 é 5. 5 mais 5 dá 10. Ora, tem que dar o 10, né? Tem que dar o mesmo 10. Eu estou somando os mesmos números, os mesmos algarismos. No caso aí, números. Estou somando os mesmos números, então vai ter que dar 10. Agora eu vou fazer diferente, tá? Eu vou fazer assim, ó. 1 mais 2 mais 3. Vou somar primeiro esses 3. Depois eu vou somar com o 4. Então vamos lá. 1 mais 2 mais 3 dá quanto? Dá 6. Mais 4 dá 10. Então, vocês viram aí que na associativa eu posso pegar, isso foi o que eu fiz, né? Você poderia fazer de outras formas aí também, se você quisesse, né? Eu poderia somar 2 mais 3 mais 4, depois somar 1, poderia fazer isso, escolha é sua, você que faz, tá? Eu escolhi essas 3 e ficou, e eu mostrei pra vocês que não importa, né, se eu separo em casaizinhos ou se eu separo em tríades, né? Como dizem os meus alunos quando eu mando formar dupla. Formem duplas, o que eles dizem? Ah, Ulisses, pode ser dupla de 3? Cara, assim, dá uma raiva, você não imagina. What? Okay, fine, I'm cool, I'm fine. Dupla de 3. E logo um trio, né? Vou formar um trio, tá? Um trio. Então eu posso fazer isso. É uma escolha sua. Botei com números pequenos, só para exemplificar, mas com números grandes, é melhor você fazer assim, se você estiver somando vários números grandes, é melhor você usar a propriedade associativa do que sair somando direto. A não ser que seja um cara que já consegue fazer as coisas rapidamente, tá? Vamos lá para observações. Aí você diz, ah, Luiz, observações sobre a adição? Ah, eu já sei tudo sobre a adição, então eu sou mestre da adição. Tá, vamos lá, você é o mestre da adição, talvez você já tenha observado isso, mas talvez outras pessoas não. Então eu vou mostrar aqui algumas observaçõezinhas que tem na adição, né, que você já pode ter percebido ou não. Se não percebeu, você vai perceber agora, porque você está assistindo aqui o canal. E, por favor, não esquece, se inscreve no canal, cara, tá? Dá aquele like, comenta, pede vídeos, tá? Eu sei que eu tô devendo um stop motion pra vocês, mas vai sair. Vamos lá. Primeira observação é, quando se aumenta uma parcela de uma quantidade, a soma fica aumentada dessa quantidade. Aí você pode dizer, ah, Ulisses, mas isso é óbvio, é como se eu tivesse uma outra parcela. É, mas eu não tenho uma parcela, eu estou somando na parcela, tá? Mas a ideia de você achar que é uma outra parcela também facilita a sua vida, né? Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Eu vou somar 15 com 6. 15 mais 6 dá 21. Mas imagina que por algum acaso eu errei e tinha que adicionar, sei lá, 2. Aí, não sei, se eu errei eu tinha que na verdade somar um número maior. Então eu vou ter que adicionar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês de ladinho a soma com ela adicionada, ó, 6 mais 2 dá 8. E 15 mais 8 dá 23, beleza. Mas eu poderia ter feito só isso aqui, ó. Pegar o 21 e somar com o 2. 21 mais 2 dá quanto? Dá 23. Tá vendo? Eu não precisava fazer essa continha que tá aqui do lado. Eu só precisava fazer isso aqui, ó, e já estava resolvido. Eu só somava a soma que eu tinha antes com o 2 e morreu a questão, dava o mesmo 23. Vocês estão vendo aí que dá o mesmo 23. Então você pode fazer isso.
A segunda observação é essa, ó. Quando se diminui uma parcela de uma certa quantidade, a soma fica diminuída dessa quantidade. A mesma ideia lá, né? Se eu somo algo em uma parcela, o resultado final vai ficar somado com esse número que eu adicionei em uma das parcelas. Se eu diminuo, acontece a mesma coisa. Então tá aqui, ó, 25 mais 8. A gente já viu que dá 30... Ai não, lá era 15, né? Desculpa. 25 mais 8 dá 33. E se eu quiser diminuir aqui, por exemplo, 3? Vou diminuir 3 aqui. Então vai ficar 25 mais 8 menos 3 dá 5. Só para mostrar. Ó, 25 mais 5 dá 30. Ou seja, era o mesmo que pegar esse 33 aqui e subtrair quanto? Subtrair 3, que ia ficar o mesmo 30. Ó. O 30 que deu aqui é o mesmo 30 que deu aqui. Vocês estão vendo? Ó. Mesma coisa. Então não precisava fazer essa conta aqui de novo. Era só subtrair aqui, ó, 33 menos o 3, que dá o mesmo 30. Tá? Vamos para uns exemplos, né? Eu botei só 2 exemplozinhos. Quando a gente for resolver, fazer a aula de resolução de questões, vai ter um pouco mais, eu espero que tenha um pouco mais, para a gente absorver melhor, né, o que a gente falou aqui. Então vamos lá. Ao escrever duas parcelas de uma soma de duas parcelas, Zezinho enganou-se e escreveu a primeira com um erro de 650 para mais, e a segunda com 165 também para mais. Calcule o erro total cometido. Aqui ele não quer saber o valor da soma, ele quer saber só qual foi o erro cometido. Vamos pensar no seguinte, a primeira parcela eu vou chamar de A, a segunda parcela eu vou chamar de B. Aí tu já coça a cabeça e diz, ah, o Luiz era tão bom quando a matemática não se metia no português. Na verdade, o português e a matemática, né, estão extremamente ligados. Mas aqui, pessoal, não vou utilizar a ideia de equação. Não vou utilizar a ideia de equação, tá? Eu vou utilizar simplesmente o A e o B para exemplificar duas parcelas. E eu tenho o seguinte, a primeira parcela foi adicionada de 650. A segunda parcela foi adicionada de 165, informação da questão. Logo, eu vou utilizar isso aqui, ó. Quando se aumenta uma parcela de uma certa quantidade, a soma fica aumentada dessa quantidade. Ou seja, se eu aumentei 650 em cima, né, e embaixo 165, então a soma vai ficar quanto? A soma vai ficar aumentada da soma desses dois aí, né? Da adição desses dois. Então eu vou somar 650 com 165, que dá igual a 815. Terminamos a questão. Qual foi o erro total? Foi um erro total de 815. Se esse cara é contador e trabalha para uma empresa, ele acaba de se dar muito mal. Ele vai ter que tirar 815 reais do bolso. Ele botou a mais. Ou talvez o dono tenha pedido, né? Sabe lá. Vamos para o segundo exemplo. Zezinho, ao escrever as 3 parcelas de uma adição, cometeu 3 erros para menos. Beleza. De 123 reais na primeira, de 2, não é nem reais, né? Só 123, eu que estou pensando em dinheiro, olha aí a loucura. 123 na primeira, 2 na segunda, 35 na terceira. Calcule a verdadeira soma, sabendo-se que ela encontrou, né, a pessoa, no caso o Zezinho, era para ser ele ali, mas hoje em dia eu posso colocar ela também, tá? Não tem bicho não. O Zezinho encontrou 2.490. Mas espera aí, vamos lá. A primeira eu vou chamar de A, a segunda eu vou chamar de B e a terceira eu vou chamar de C. Por quê? Porque eu quero. Lembrando, a ideia aí não é utilizar as equações. Desculpa, Nalinha. Nalinha tá aqui comigo no quarto, galera. Tá deitada aqui atrás. Desculpa, Nalinha. Então, na primeira ele cometeu um erro de 123 para menos, na segunda de 2 para menos também, na terceira de 35 para menos. O que é que eu vou utilizar para resolver isso? Eu vou utilizar isso aqui, ó. Quando se diminui uma parcela de uma certa quantidade, a soma fica diminuída dessa quantidade. Ou seja, era para ter dado um valor bem maior e deu, na verdade, 2.490. Não era para dar isso, era para dar um valor maior, já que ele cometeu esses erros para menos. Então o que é que eu vou utilizar aqui, ó? A soma vai ficar assim. Pera, se ele errou 123 na primeira,
2 na segunda, 35 na terceira, então eu vou somar esses 3 erros. Presta atenção que eu vou somar os 3 erros. Então vai ficar 123 mais 2, 125. 125 mais 35 dá 160. Beleza, isso aí foi o erro. O erro total foi isso daí. Mas quando ele somou o A, o B e o C, deu quanto? Deu 2.490. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, ao invés de subtrair, eu vou somar esses 160. Por quê? Porque foi erro para menos. E ele quer saber qual a verdadeira soma. Então eu vou somar esses dois valores aí. 2.490 mais 160 dá 2.650. E a soma correta deveria ser quanto? 2.650. Ok? Pessoal, por aqui termina o nosso vídeo de hoje, tá? Muito obrigado para quem assistiu, muito obrigado para quem está se inscrevendo no canal, para quem dá aquele like, para quem compartilha. Eu agradeço muito, vocês me ajudam muito. E valeu, até a próxima, um abraço, se cuidem e cuidem de quem está perto de vocês, tá? Valeu, tchau, tchau.